Olá, sou Daniel Lemos Agostinho, mais conhecido como Daniel Lemos, filho de Dona Mantina Lemos Agostinho e de Daniel Agostinho. Nascido em Santos, São Paulo, no bairro Aparecida, ali no conjunto habitacional do BNH. Sou cristão evangélico, tenho 47 anos, casado com a Ângela da Silva Agostinho e tenho uma linda filha, hoje com 18 anos de idade, Daniele da Silva Agostinho. Sou assistente social, é algo que sempre esteve no meu coração, sempre trabalhei na área social há mais de 20 anos. Quando eu comecei na área social, eu comecei com um trabalho dentro da igreja. Sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu fui diácono, que é um cargo oficial dentro da Igreja Presbiteriana, que cuida, das questões sociais da igreja. E eu fui eleito, jovem, na primeira Igreja Presbiteriana de Santos como diácono. E ali eu comecei o meu trabalho de desse olhar ao próximo, de amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. E nesse trabalho social, na diaconia, isso já foi me despertando para trabalhar, com as questões sociais. Bom, na sequência, eu comecei um trabalho no Desafio Jovem de Santos. O Desafio Jovem de Santos, para quem não conhece, é uma comunidade terapêutica que atende jovens que são usuários e dependentes do álcool e outras drogas. Fui convidado para ser coordenador pela dona Marina Magalhães Santos Silva. E ali eu desenvolvi um trabalho levando aos jovens uma profissão. Eu era técnico em máquina de lavar roupa Brastemp e eu fui levar uma profissão para aqueles jovens, porque sabemos muito bem que hoje a dificuldade dos jovens que estão aí à mercê, à margem da sociedade, devido ao uso abusivo de droga, ao crime, eles têm dificuldade da inserção no mercado de trabalho. E aí eu fui levar eles uma profissão. Foi quando eu dei teoria e prática em manutenção de máquinas de lavar roupa Brastemp. Foi uma experiência muito positiva. Não tinha lavanderia na instituição, montamos uma lavanderia, levei alguns jovens para trabalhar comigo e a gente pôde dar oportunidade de trabalho a esses jovens, para se inserir no mercado de trabalho. E lá no Desafio Jovem de Santos, recebi o convite para morar, apesar de eu nunca ter me envolvido com droga, nem eu nem minha esposa, com drogas ilícitas, nem ilícita, que eu não fumo nem bebo, mas nós aceitamos o convite, uma visão missionária de morar dentro da instituição. Minha esposa é fisioterapeuta, e mesmo assim ela nunca trabalhou com essa questão de álcool e outras drogas, mas ela sempre me apoiou e sempre tem me apoiado. Aproveito para agradecer a minha esposa. E fomos morar dentro do Desafio Jovem, já estávamos casados, já há uns 7 anos mais ou menos, e nós largamos a nossa casa, nós morávamos na época, assim que a gente casou, fomos morar em Praia Grande, largamos a nossa casa mobiliada, tudo montadinho, do jeito que a gente queria, para morar dentro da instituição, com uma visão missionária de fazer a obra de Deus, olhando para o próximo, ajudando o próximo. E aí começamos um trabalho maravilhoso, muito gostoso, de muito aprendizado, onde nós nos deparamos com uma realidade muito dolorosa, que todos vocês conhecem, mas quando a gente se aproxima, quando a gente começa a caminhar junto, a gente começa a enxergar melhor o que acontece. Os problemas da questão do álcool e outras drogas, do abuso, do uso, do abuso, têm destruído muitas famílias. E ali eu pude me deparar com famílias destruídas. Pude me deparar com famílias totalmente massacradas pela questão do álcool e outras drogas. E de toda a classe social. De toda a classe social. Tanto da classe A, da classe B, classe C, de todas as classes. E ali eu pude me trabalhar e ter essa experiência que para mim foi uma bênção. Na sequência eu conheci a profissão de serviço social, uma estudante de serviço social, Auridenir, minha madrinha de casamento, estava se formando assistente social na Unisantos, foi vir fazer uma entrevista. Foi me entrevistar e foi entrevistar alguns jovens dentro da instituição e ela falou: Daniel, você já está envolvido no trabalho, por que você não faz faculdade de serviço social? E aí eu fiz uma pergunta para ela: o que é serviço social? O que é isso?
E ela me explicou, e eu entendi que tinha tudo a ver com aquilo que eu já vinha fazendo, e fui para a faculdade. Graças a Deus passei e fiz minha faculdade por 4 anos na Unisantos, onde lá me envolvi com o movimento estudantil, fui presidente do centro acadêmico na Unisantos, né, no serviço social. Foi uma experiência maravilhosa lá. E aí comecei a me envolver, né, sair de dentro da igreja para fora, né, comecei com esse trabalho. Quando eu me formei, antes de me formar, na verdade, fiz estágio por 2 anos atendendo crianças e adolescentes portadoras do HIV, na Prefeitura de Santos, na saúde, na CENIC. Lá tive a oportunidade de trabalhar com a assistente social Natália OPB Guerra, uma excelente profissional, e para mim foi uma experiência também que me abriu os olhos, né? A gente começa a se aproximar e nossos olhos vão se abrindo para as questões que estão do nosso lado, mas a gente acaba não enxergando. E ali me deparei com mães portadoras do HIV, senhoras portadoras do HIV, né? Crianças que nasceram portadoras do HIV. E também muitas coisas boas, avanços, né, da medicina, que hoje a mãe que se trata, que é gestante, que engravida e ela é portadora do HIV, se ela fizer um acompanhamento, a chance de a criança nascer com HIV são mínimas, desde que a mãe faça um tratamento. Então foi uma experiência maravilhosa. E ali me falaram do Conselho Tutelar. Daniel, por que você não se candidata ao Conselho Tutelar? Eu falei, o que é isso? De novo a pergunta. E aí me explicaram o que era, como funciona. Tinha ideia, mas não sabia os detalhes. E aceitei o convite e me candidatei ao Conselho Tutelar. Graças a Deus, fui eleito conselheiro tutelar. No primeiro mandato eu era suplente, acabei assumindo como conselheiro tutelar na Zona Noroeste. Também uma área muito carente, que precisa de muita atenção. E aí trabalhei ali na Zona Noroeste. Depois eu fui para a Zona Leste, né, no Gonzaga, uma região um pouco mais privilegiada, né, onde tem mais acesso a tudo. E tive também essa experiência maravilhosa. Deu um total de 7 anos de Conselho Tutelar, onde eu fui coordenador do Conselho Tutelar. Experiências maravilhosas, a triste realidade, mais uma vez, se aproximando das questões sociais e vendo o problema que está afetando a família, a destruição da família, que é algo que tem afetado diretamente a nossa sociedade e o meio que a gente vive. E lá foi uma experiência também maravilhosa. Né, conheci o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, a lei que fala sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e a promoção da família, que é algo que a gente tem que investir, temos que dar atenção, é a família como um todo. Aprendi muito e até hoje ainda continuo ligado a isso. Né? Depois que eu terminei o Conselho Tutelar, eu saí de lá e fui trabalhar na Prefeitura de Santos, né? Fui convidado com cargo de coordenação, né, na Secretaria de Educação, trabalhei lá no Departamento Jurídico um pouco tempo, depois fui para a Cidadania, né, onde ali eu trabalhei no Departamento de Articulação, cuidando diretamente dos conselhos tutelares, daquilo que eu já sabia, que eu já conhecia, que já tinha um bom domínio, e aí tive a oportunidade de fazer todo o processo, né, caminhar juntos com o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o processo eleitoral dos novos conselheiros tutelares. Aí pude caminhar bem de perto, e aí fizemos as inscrições, depois teve o processo da prova, depois teve a eleição, novos conselheiros foram eleitos, tive a oportunidade de caminhar junto com eles na capacitação dos conselheiros tutelares, algo muito importante, porque o conselheiro tutelar, não sei se você sabe, mas o conselheiro tutelar não é um órgão que a pessoa, não é um cargo que a pessoa chega através de um concurso público. É um órgão que a pessoa ela é eleita pela sociedade, ela é escolhida pela sociedade, né? E o voto é facultativo, não é obrigatório. Então é uma eleição difícil, mas um cargo de grande relevância em que a sociedade tem que estar cada vez mais atenta a isso, para quando chegar a época da eleição, escolher conselheiros e pessoas competentes e de verdade compromissadas com a criança, adolescente, com a família. Bom, e ali trabalhei naquele processo eleitoral, foram eleitos 15 conselheiros tutelares, caminhamos junto. Uma coisa que eu defendo muito é a capacitação dos conselheiros tutelares. Né? Não podemos eleger e largá-los lá. Né? Eleger ou tomar posse, mas a capacitação continuada, né? Para que a gente não tenha problemas no andamento do exercício profissional desses conselheiros tutelares. E aí, né, trabalhando lá, e depois
esqueci de falar que eu passei no concurso público, né, nesse processo de, quando eu estava no meu último ano de conselheiro tutelar, eu prestei um concurso público como assistente social, já havia me formado, e graças a Deus eu passei. E depois que eu saí do conselho, estava já coordenador, fui chamado pela Prefeitura de Santos para ser assistente social na saúde. Comecei um trabalho no pronto-socorro central ali na Santa Casa de Santos. Um trabalho que, para mim, mais uma vez, eu sabia que existia a Santa Casa, eu sabia que existia o pronto-socorro central, eu sabia que lá tinha muitos problemas, as dificuldades, as deficiências daquele serviço, mas trabalhar no local, vivenciar ali dentro, como assistente social, para mim foi algo muito chocante. No meu terceiro dia de trabalho, saí dali chorando, porque eu me deparei com uma realidade muito triste, que é a nossa saúde, né, que infelizmente não tem a atenção que deveria ter. E aí trabalhei ali, né, com reconhecimento de corpos, levar a família para reconhecer corpos, que muitas vezes esse era o meu papel como assistente social, né, e também atender aqueles que precisam, as necessidades daqueles que estão ali sendo atendidos. Muito complexo, eu costumo dizer que é hiper complexo. Mas depois dali saí e fui trabalhar na cidadania, como eu estava falando anteriormente. O trabalho tem sido árduo, continuo como assistente social da Prefeitura de Santos. Hoje estou na saúde mental, uma outra área da saúde que também para mim tem causado muito impacto e para mim tem sido muito gostoso e prazeroso. Porque eu também vivenciei enquanto família essa questão da saúde mental. Minha mãe e meu pai, quando se casaram, meu pai tinha um irmão que tinha essa deficiência mental, né? Então, eu cresci também no meio, né, onde eu tinha um tio, um parente próximo ali comigo, vivenciei próximo, mais uma vez, a gente sabe que existe o problema, mas quando você vivencia o problema é totalmente diferente. Então, como família, né, eu vivenciei essa questão da saúde mental. Um tio que surtava, na época ainda existiam os manicômios, lembra do Anchieta? Pois é, hoje, graças a Deus, com a lei antimanicomial, não existe mais manicômios. Existem sim serviços, que são os CAPs, onde eu estou trabalhando agora, que atende ambulatorialmente os casos de saúde mental e, se preciso for, interna, né, para que a pessoa, saindo do surto, possa voltar para o seu meio, para a sua família. Mas tive essa oportunidade e hoje eu entendo o porquê que vivenciei isso na minha família, e hoje eu estou trabalhando na saúde mental. Eu tenho atuado de uma forma mais compreensível, entendendo o outro, né, e fazendo o meu melhor. Sou muito grato a Deus por tudo isso, por essa experiência que passei. Estou falando de uma forma muito resumida, um pouquinho da minha experiência profissional e pessoal, mas faremos novos vídeos, falando um pouco mais detalhado sobre cada área de onde eu trabalhei, onde eu atuei, para que a gente possa compartilhar e levar você, trazer o seu olhar, que às vezes está distante, enxerga, sabe que onde existe o problema, mas trazer o seu olhar mais para próximo, para dentro da realidade. E para que com isso a gente possa pensar junto de que forma nós podemos mudar isso, de que forma a gente pode atuar e fazer a diferença para mudar essas realidades que precisam de atenção e uma atenção especial. Tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço, até mais.